Olá, amigos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. No último estudo que fizemos, ou o primeiro estudo sobre Daniel capítulo 1, falamos sobre vitórias em meio à adversidade, onde 4 jovens hebreus que foram levados para a corte de Babilônia conseguiram se destacar e Deus transformou a aparente derrota em vitória. No estudo de hoje, capítulo 2 de Daniel, iremos estudar sobre a história em um capítulo, onde Deus, sendo soberano, ele revelou ao rei o desenrolar da história desde Babilônia até a segunda vinda de Cristo. Mas antes de entrarmos no assunto, quero convidar você para que juntos oramos ao nosso Deus. Vamos orar. Bondoso Pai, graças te rendemos pelo cuidado e a proteção e a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, as profecias de Daniel. Que neste estudo de hoje, capítulo 2, a história em um capítulo, que Teu Santo Espírito nos ilumine a mente e o coração para compreender esta mensagem. Dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua graça, essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O estudo de Daniel 2, ele será trabalhado com perguntas, que nos facilitará a compreensão do mesmo. É um estudo textual onde estaremos no único capítulo da Bíblia, no caso Daniel 2, e estaremos discorrendo então sobre este assunto. Vamos então ao tema. O que aconteceu a Nabucodonosor no segundo ano do seu reinado? Vamos aqui na Bíblia, capítulo 2, verso 1, que nos diz o seguinte: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então, no segundo ano do seu reinado, nos diz aqui a palavra de Deus, Daniel 2, que ele teve sonhos, sonhou, mas diz que o seu espírito se perturbou e ele não conseguia lembrar-se do seu sonho. Agora ele toma alguma decisão. Vamos ver quais foram as suas decisões e o que o rei faz. No capítulo 2, verso 2, nos diz que então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. O rei tem um sonho, só que ele esquece o que havia sonhado, e ele manda chamar os caldeus, os magos, os encantadores, diante dele, e exige deles que revelasse o que ele havia sonhado. Algo um tanto estranho. Não sei se já aconteceu com você, em algum momento você sonhar e no outro dia não se lembrar. Foi exatamente isso que aconteceu com o rei. Mas algo que lhe perturbou muito. Ele entendia que era algo importante, mas ele não conseguia lembrar o que ele havia sonhado. E ele traz então esses sábios, esses magos, encantadores, e dá ordem para que eles lhe revelassem o que ele havia sonhado. Continuando aqui, nós percebemos que os sábios, os encantadores, os caldeus, eles disseram para o rei que era impossível revelar. Está em Daniel 2, versos 4 a 6. Acompanhe conosco. Diz assim: E os caldeus disseram ao rei, em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: O assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Então, ele ordena a esses sábios que lhe revelassem o que ele havia sonhado, e eles revelam para ele a sua incapacidade, e nesse caso era óbvia, como eles poderiam, como seres humanos, revelar ao rei o que ele havia sonhado. Mas o rei não estava satisfeito com as suas respostas, queria que eles declarassem o que havia sonhado. E eles pediram: olha, fala para nós o que você sonhou, que nós vamos dizer, vamos falar para você a sua interpretação. O rei disse: não, vocês querem ganhar tempo, percebo que vocês estão querendo me enrolar, vamos dizer assim, da maneira mais clara. Até que mude o tempo, alguma coisa, e vocês então vão encontrar palavras mentirosas para falar para mim.
Porque se você, por acaso, tem um sonho e disser para alguém, ele pode dar a interpretação que quiser, não importando se isso vai acontecer ou não. Mas o rei queria algo que fosse verdadeiro, verídico. Portanto, a situação era muito séria. Ele disse que se eles não dessem para ele a revelação do sonho, eles seriam mortos, todos eles. Vamos continuar ainda aqui o nosso estudo. O verso 7 a 9 desse mesmo tema fala assim: responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho aos seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado, de modo que, se não me fizerdes saber o sonho, uma só será a vossa sentença. Pois preparaste para mim mentirosas palavras, para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Então o rei queria duas coisas. Primeiro, que eles falassem o que ele havia sonhado, e depois que interpretasse o sonho para ele. Então, para eles era impossível isso. Continuando aqui ainda o nosso estudo, do verso 10 até o verso 11, ele diz assim: responderam os caldeus da presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então nós percebemos aqui que eles admitem diante do rei a sua incapacidade, de que eles não eram capazes de revelar, e que aquilo que o rei requeria era para os deuses. Eles que viviam no paganismo tinham uma ideia de vários deuses, de que só os deuses poderiam revelar, mas a morada deles não era com a carne. Então o rei fica indignado e dá uma ordem, os versos 12 e 13. Por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel, a seus companheiros, para que fossem mortos. Eu quero que você preste atenção comigo em um detalhe. Quando o rei não consegue se lembrar do sonho, mas entendendo que deveria ser algo importante, ele manda chamar os sábios, os caldeus. Não é mencionado aqui nesse momento Daniel e seus amigos. Mas quando esses homens são incapazes de revelar, ele manda chamar todos os sábios. Aqui é mencionado que Daniel e seus companheiros vieram para serem mortos. Por que eu estou mencionando? Porque nós vimos no estudo passado, em Daniel capítulo 1, que esses 4 jovens se destacaram mais do que os outros, 10 vezes mais, em todas as matérias de ciência. Mas nesse caso aqui, nessa crise, nessa dificuldade do rei, ele não os chama para trazer a interpretação. Chama os caldeus, os outros sábios que eram da sua confiança. Mas no momento de levá-los à morte, aqui Daniel e seus amigos são levados. Apesar de que o texto dá a entender diz que Daniel e seus amigos não foram consultados quanto a isso, quanto à interpretação do sonho. Agora, como Daniel enfrentou esse problema? E como Deus, o Deus de Daniel, o Deus dos Hebreus, o auxiliou ou se revelou a ele? Então Daniel, aqui no versos 18 e 19, ele pede para que desse um tempo, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Assim como no capítulo 1, que nós percebemos lá, nós lemos, que Daniel, no momento de crise, dificuldade, ele com seus amigos se coloca a orar, buscando a Deus a orientação. Dessa mesma forma, no capítulo 2, quando sai um decreto de morte para eles, para todos os sábios de Babilônia, incluindo ele e seus amigos, ele então pede um tempo. Ele diz: por que se apressa tanto ao mandato do rei? A executar, a matar todos os sábios. E ele então pede um tempo, aqui não é revelado o tempo, quantos dias
ele pediu, mas ele ora ao Deus do céu pedindo essa sabedoria, e nos diz o texto que foi revelado o mistério a Daniel numa visão à noite. Então aqui ele traz a solução para o rei do que ele havia sonhado. Agora, o que o rei havia visto em seu sonho? Daniel aqui capítulo 2, versos 31, nos fala sobre já Daniel dando a interpretação, mostrando primeiramente o sonho e depois também interpretando o que significava. O verso 31 diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, e essa estátua era imensa, cujo resplendor é excelente, e estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. Quando Daniel fala isso, então o rei se lembra, realmente, é isso que eu vi, uma estátua. E então começa a voltar em sua mente aquele sonho que ele havia tido. Então, depois que Daniel revela para Nabucodonosor o que ele havia visto, ele começa a descrever de que material era essa estátua. Acompanhe comigo aqui no verso 32. Ele diz assim: A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Então Daniel agora descreve para o rei Nabucodonosor, além de falar o que ele tinha visto que era estátua, ele fala que ela era de diferentes metais. A cabeça de ouro, fala que outra parte, a parte do peito de prata, os quadris de bronze e as pernas ferro e os pés parte ferro e parte barro. Então o rei fala, realmente é isso, mas ainda faltava algo mais. O verso aqui ainda 36 e 37 diz assim: Este é o sonho, também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Então ele descreve, falando que ele viu uma estátua, depois fala os diferentes metais que ela tinha, e agora ele passa a revelar o que significava cada um desses metais. O versos 38 a 40 diz assim: E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo, as aves do céu, e fez que renasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Então ele revela ao rei que o próprio rei Nabucodonosor, ou seja, o seu reino Babilônia, representava a parte da cabeça, ou a parte de ouro, que significava o reino da Babilônia. Ele diz, depois de ti se levantará um outro reino, inferior ao teu. Não será um reino melhor, mas inferior, de prata. E um terceiro reino que terá domínio sobre toda a terra, que representava a terceira parte da estátua, que era a parte de bronze. E um quarto reino, que seria forte como ferro, mas que os seus pés, aqui se você pegar comigo o verso 41, ele diz que, e quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. Então ele descreve para o rei que haveria uma sucessão de reinos a partir de Babilônia. Babilônia, depois um segundo reino inferior, que seria de prata, um terceiro reino de bronze, que teria domínio sobre toda a terra, e um quarto reino, agora de ferro, forte a princípio, mas que os seus pés era parte barro e parte de ferro, mas que diz que haveria alguma coisa de firmeza. Então ele descreve que essa estátua representava 4 reinos, a partir do reino de Babilônia. Ok? Agora, a interpretação. Não está bem claro, nesse capítulo 2, a sucessão dos reinos. Nos outros capítulos posteriores que estaremos lendo, vamos demonstrar isso com os nomes dos reinos. Mas a própria história demonstra isso.
quais seriam os reinos sucessores na sequência de Babilônia. No caso aqui, o primeiro reino, Babilônia, que representava a cabeça de ouro, reinou do ano 605 ao ano 539 a.C., quando então foi substituído pelos medos e os persas, que começa a reinar do ano 538 ao ano 331 a.C., que representava a segunda parte da estátua ou a parte de prata da estátua que o rei havia visto no seu sonho. E depois um terceiro, representando a Grécia, que foi do ano 331 ao ano 168 a.C. Então, o terceiro reino. E por último, o quarto reino, o reino de ferro, representado pelo Império Romano, que foi do ano 168 a.C. ao ano 476 depois de Cristo. Isto como um reino só, que é a parte da estrutura mais forte do ferro, que os esmiuçava e destruía e fazia em pedaços. Então temos aí 4 reinos: Babilônia, Medo-Persa, Grécia e por último Roma. Só que na leitura que fizemos diz que este seria um reino dividido, mostrando a parte dos pés, em parte de barro e em parte de ferro. Vamos ver o que significa. Qual o significado dos pés, em parte ferro e em parte barro? O verso 41 até o 43 diz assim: E quanto ao que viste dos pés dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa de firmeza, do ferro, pois viste o ferro misturado com um barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então é revelado agora para Daniel, para que ele trouxesse a interpretação para o rei, de que depois dele surgiria o reino que o sucederia, que seria no caso os medos e os persas, um terceiro reino que seria a Grécia, e o outro reino, o quarto reino, seria Roma, como um império agora mundial, um reino forte, e que vai do ano 168 a.C. até o ano 476, quando ele então começa a se desfazer ou dividir-se em facções, que no caso hoje representa a Europa, que na época foi dividido em 10 reinos, que hoje representa a Europa que nós conhecemos. Agora, o que aconteceria a essa estátua? Na sequência do tema, do verso 34, 35, nos diz o seguinte: Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte, e encheu toda a terra. E nesse texto ele diz que fiel é o sonho e também a sua interpretação. Então, o mesmo Daniel que fala dessa estátua, que interpreta esses 4 reinos, começando com Babilônia e finalizando com Roma, e diz que uma pedra seria cortada sem auxílio de mãos, que feriria essa estátua nos pés e que destruiria todos esses metais: o barro, o ferro, o bronze, a prata e o ouro. Ou seja, todos esses reinos seriam destruídos. Aqui ainda um último verso sobre a promessa de Deus para nós. Diz assim: Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da mesma maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então,
ele deixa bem claro que o próximo reino, a partir do reino dividido, do reino da Europa, ou no caso o reino de ferro, que representava anteriormente Roma, uma Roma unificada, mas agora dividida, seria um reino universal que não passaria mais a outro povo, que não mais teríamos um reino unificado, uma potência só dominando todo mundo, como no caso de Babilônia, Medos e Persa, Grécia e Roma, que era soberana sobre todos eles. Diz que eles se uniriam um ao outro através de casamentos, alianças, pactos políticos, mas não se unificaria mais em um reino só. Grandes pessoas tentaram fazer isso, como no caso Hitler, Napoleão Bonaparte e outros grandes líderes políticos tentaram unificar a Europa em uma só potência, mas a profecia disse que eles não se uniriam um ao outro e que o próximo reino seria o reino de Cristo, um reino universal. Quero fazer algumas aplicações para nós sobre esse estudo. O primeiro, só Deus conhece o futuro. Daniel 2, 27 e 28 mostra isso, que ele foi capaz de trazer a revelação a Daniel. Segundo ponto, sua mensagem é verdadeira. O verso 45 mostra isso, que a mensagem de Deus é verdadeira. Terceiro, seu reino é para sempre. O verso que acabamos de ler, o verso 44, diz que este reino que será estabelecido na vinda de Cristo será então um reino universal para todo sempre. E por último, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, ou a futura. Hebreus 13, 14. O apóstolo Paulo escrevendo diz: nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então nem Babilônia, nem Medos e Persas, nem Grécia, nem Roma como império, ou Europa, ou qualquer outra potência vai ser esse reino que terá paz para toda a humanidade. Mas sim a volta de Cristo que o fará para todos nós. Vamos orar neste momento. Te agradecemos, Senhor, por esse estudo e pedimos que nos ajude a compreender esta mensagem, esta revelação dada a Daniel, no qual mostrou ao rei Nabucodonosor que o seu reino não seria para sempre, que depois dele um segundo reino, um terceiro e um quarto teria domínio sobre toda a terra, mas que o próximo reino seria o reino de Cristo Jesus, onde habita justiça e paz, e que todas as pessoas são convidadas a se prepararem para estar com Ele nesse reino eterno. Dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua graça. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.